Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, a última desse ano de 2023. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. Na edição de hoje, a gente convidou o companheiro Walter Pomar para fazer uma análise detalhada do debate travado na última reunião do Diretório Nacional do PT, bem como uma análise mais crítica da resolução aprovada no DN. E, gente, considerando a agenda do partido nas últimas semanas, também pedimos para o Walter fazer um balanço detalhado da Conferência Nacional Eleitoral, com destaque para a análise do discurso do companheiro Lula e para o debate entre a presidenta Gleisi Hoffmann e o ministro Fernando Haddad, que foi revelador das diferentes opiniões que existem no partido acerca da economia e da política econômica do nosso governo. Ou seja, um balanço de conjunto da situação do partido nesse final de ano. E por falar em final de ano, vamos fazer um brevíssimo exercício de olhar um pouco em perspectiva para esse ano de 2023. Afinal de contas, a gente começou o ano lutando e agindo também por mais paz no mundo, por mais integração na nossa região e por avanços no Brasil através do novo governo Lula. Todavia, a gente está terminando o ano, infelizmente, com mais guerras, com a continuidade da guerra na Ucrânia, com um conflito entre Israel contra o povo palestino, com a possibilidade de um conflito aqui na nossa região, na Guiana, e aqui no Brasil, com o governo Lula conseguindo avançar em algumas frentes, mas infelizmente com o crescimento da participação do centrão e da direita no nosso governo. Bom, mas evidentemente 2023 não foi apenas isso. Também foi um ano de conquistas e vitórias para o conjunto da classe trabalhadora. Nós conseguimos enfrentar aqui no Brasil, em grande medida, as tentativas golpistas, as investidas do fascismo e conseguimos, através do governo Lula, reiniciar um ciclo de algumas políticas que melhoram as condições de vida da classe trabalhadora, como valorização real do salário mínimo, retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, o PAC, a Lei de Cotas, entre outros. E, obviamente, com uma mudança no ânimo, da classe trabalhadora, depois de nós conseguirmos eleger o companheiro Lula e as expectativas em torno desse nosso governo. Que mesmo que algumas ainda não tenham se realizado, a classe continua confiando e acreditando que esse nosso governo vai dar muito certo. Razão pela qual a gente tem que olhar para frente e agir para que o governo Lula dê certo. E é por isso que nessa edição final do podcast 2023, a principal mensagem é essa. O PT, o movimento sindical, os movimentos sociais, o movimento popular, as organizações da classe trabalhadora precisam agir. Mas agir muito mais em 2024, para inclusive ajudar a empurrar o nosso governo para a esquerda, para ajudar o nosso governo a enfrentar a extrema-direita, tanto a direita neoliberal tradicional, quanto a extrema-direita também neoliberal e fascista, inclusive os seus setores que hoje, de forma oportunista, compõem o nosso governo, ajudando a derrotar, do ponto de vista institucional, mas principalmente político, as posições que, nesse momento, são contrárias a melhora nas condições de vida, na economia do país e, evidentemente, em um cenário de muita dificuldade, porque a economia, no ano que vem, pode ou não melhorar. A gente está terminando o ano com indícios de que as coisas podem melhorar, mas para que isso aconteça, é preciso que muita, mas muita luta ocorra. Mais luta do que ocorreu em 2023, que, convenhamos, ficou, em grande medida, abaixo daquilo que era preciso e necessário. É por isso, gente, que nós temos que tirar as devidas lições de 2023. Nós queremos mais paz no mundo, mais integração regional,
e mais desenvolvimento no nosso país, com uma melhora nas condições de vida do povo, a gente tem que fazer muita, mas muita luta. O Brasil cumpre um papel estratégico do ponto de vista internacional e regional, e o governo Lula e o PT, em particular, cumprem um papel decisivo aqui no nosso país. Sigamos lutando, nos organizando, nos mobilizando, evidentemente, nos próximos dias, descansando um pouco, porque todo mundo precisa. Por isso eu já começo a edição desejando a todo mundo bons descansos, boas festas e se preparando para as grandes batalhas do ano que vem. E dito isso, a gente vai escutar agora esse informe que nós pedimos ao companheiro Walter Pomar sobre como é que foi a reunião do DN, que já comentamos em edições anteriores aqui do podcast, mas agora analisando em detalhes a resolução que finalmente foi divulgada, bem como é que foi a conferência eleitoral e os debates públicos, que a grande imprensa tanto cobriu com a sua versão, mas que é importante que a gente se informe também por aqui. É o companheiro Walter Pomar que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha, comandada pelo Patrick Campos Araújo. Bom, antes de responder as questões postas pelo Patrick, eu quero registrar como eu acho importante estarmos na edição 343, eu acho que é isso, né? Desse podcast. Cara, fazer política do ponto de vista da classe trabalhadora exige muito esforço. Inclusive esforço para se informar, esforço para informar o maior número possível de pessoas, interpretar a informação, difundir a análise feita, combater as mentiras e as análises feitas pelos demais. E o podcast é um instrumento muito importante nesse sentido. Junto com o antivírus, junto com o jornal Página 13, junto com a revista Esquerda Petista, junto com o site www.pagina13.org.br e junto também de iniciativas amigas, como é o caso do Contramola, difundido pelo Brasil 247, como é o caso do Manifesto Petista, difundido pelo blog do mesmo nome. Esse conjunto de iniciativas corresponde a um esforço que nós, militantes da articulação de esquerda, militantes de outros setores da esquerda do partido, fazemos para informar e analisar a realidade. Assim, meus parabéns ao Patrick e a toda a equipe envolvida nesse esforço de soltar o podcast toda semana. Isso posto, o Patrick me pediu para falar do debate travado no Diretório Nacional, bem como me pediu para fazer uma análise crítica da resolução aprovada pelo Diretório Nacional. E me pediu também para fazer um balanço detalhado da Conferência Eleitoral, com destaque para a análise do discurso do companheiro Lula e para o debate entre a presidenta Gleisi Hoffmann e o ministro Fernando Haddad. E tudo isso ele quer que eu faça em no máximo 10 minutos. Ele não disse, mas pensou. Enfim, vamos lá. O Diretório Nacional do PT reuniu-se no dia 10 de dezembro de 2023, em Brasília, na sede do partido lá na capital federal. O Diretório Nacional tem 94 integrantes. Todos receberam passagem e hospedagem, mas na hora da votação só estavam 55. Isso é um sinal de um problema gravíssimo que nós vamos chamar aqui de crise da direção. Parênteses, eu não estou me referindo à crise de direção, eu estou falando da crise da direção. Bom, faz tempo que a gente vem chamando a atenção para o fato de que a atual direção nacional do PT não atua como deveria atuar a direção do mais importante partido do Brasil e um dos mais importantes partidos de esquerda do mundo. O problema tem várias causas, não é possível tratá-las aqui nesses 10 minutos que o Patrick me deu, mas o fato objetivo é que da votação que aprovou a resolução sobre conjuntura, participaram apenas 55 dos 94 integrantes do DN. E detalhe, o texto base da resolução recebeu 25 votos. Aqui vale a pena explicar, para quem não conhece, o seguinte. O Diretório Nacional eleito em 2019 foi composto por integrantes de 8 diferentes chapas. Essas chapas, por sua vez, foram compostas por 14 tendências, a saber, Construindo um Novo Brasil, Movimento PT, Resistência Socialista, O Trabalho / Diálogo Ação Petista, Unidade na Luta, Nas Ruas e nas Redes,
democracia socialista, avante, militância socialista, socialismo em construção, articulação de esquerda, novo rumo, EPS, Esquerda Popular Socialista e todas as lutas. Nas reuniões do Diretório Nacional, essas tendências, ou algumas delas, apresentam seus projetos de resolução e, em seguida, se vota. E o projeto mais votado vira aquilo que a gente chama de texto base. Pois bem, nesse Diretório Nacional de 8 de dezembro, o tal texto base, apresentado originalmente pela CNB, teve apenas 25 votos. Os demais textos apresentados, somados, tiveram 30 votos. Sinal de que há algo de errado no Reino da Dinamarca. Bom, depois de escolhido o texto base, constituiu-se uma comissão de emendas, que tinha a tarefa de redigir a versão final, que seria novamente votada no DN e aí iria virar resolução mesmo. Essa comissão começou a trabalhar na sexta-feira, 8 de dezembro, e só terminou de trabalhar na segunda-feira, 11 de dezembro, por volta das 19 horas. Nessa comissão, apresentaram-se pouco mais de 20 emendas, sendo que todas, menos uma, foram apresentadas por nós da articulação de esquerda. Importante destacar que todas as 20 emendas foram aditivas. Na comissão, houve pressões no sentido de retirar as emendas ou de reduzir o número de emendas. Obviamente, nós não cedemos a essas pressões, mas no final das contas, o texto base, que foi finalizado na segunda-feira, 11 de dezembro, incorporou uma parte das emendas apresentadas e, finalmente, na tal segunda-feira, dia 11 de dezembro, lá pelas 19 horas, ele foi apresentado ao DN, foi apresentado ao grupo de Zap do DN. E aí aconteceu uma surpresa. Alguns integrantes do tal grupo majoritário do CNB, especificamente parlamentares vinculados a construir um novo Brasil, propuseram tirar do texto a referência ao austericídio e também propuseram tirar do texto a crítica ao Centrão, ou seja, integrantes da CNB. A tendência que havia proposto um texto na sexta, propuseram na segunda tirar do texto trechos que a própria CNB havia inserido. No método, isso estava totalmente errado, pois tais propostas deveriam ter sido apresentadas na comissão de emendas. E no mérito, essa atitude subvertia o debate feito no Diretório Nacional, pois na reunião presencial do Diretório Nacional, ocorrida no dia 8 de dezembro, ninguém fez discurso chapa branca, com exceção, é claro, dos ministros. Pelo contrário, houve imensos ataques à linha que o governo vem seguindo, tanto na política econômica quanto na relação com o Centrão, entre outros temas. Detalhe adicional: vários dos que estavam propondo mexer no texto falaram na reunião e fizeram as mesmas críticas que agora propunham apagar. E aí vem a pergunta: por quê? Todo problema complexo, pessoal, tem várias causas. Assim, eu vou me limitar a falar 3 delas. A primeira causa: esse povo não quer agir como direção. Na prática, eles não concordam que caiba ao partido, além de defender e apoiar o governo, também caiba disputar os rumos do governo, dirigir a ação dos integrantes do partido que compõem o governo. No fundo, eles acham que é o governo que deve dirigir o partido. A segunda causa: tem um medo imenso do debate público das divergências. O engraçado é que alguns desses que têm medo do debate público das divergências, vazam para a imprensa em off tudo o que acontece nas reuniões, mas, ao mesmo tempo, tentam aprovar tudo nas reuniões por unanimidade, esquecendo do que dizia o Nelson Rodrigues. A terceira causa é que vários deles têm medo da chantagem da mídia e do Centrão. A mídia pressiona o governo a aceitar o déficit zero e a aceitar outras mandracarias que o capital financeiro quer que o governo pratique. E o Centrão fica com raivinha de ser criticado de público, como se fosse segredo quem eles são e o que eles fazem. E o que aconteceu é que no sábado, dia 9, e no domingo, dia 10, houve muito debate público acerca do que teria sido proposto como resolução do DN. A resolução não existia ainda. No grupo de emendas, ninguém propunha nada, mas na mídia e na conferência eleitoral houve muito debate público. Um desses debates foi direto entre a Gleisi e o Haddad, entre a presidenta nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não é segredo para ninguém que desde pelo menos 2018 há diferenças importantes entre os dois. Eu não me refiro a diferenças pessoais, mas sim a diferenças políticas. Mais recentemente,
essas diferenças se acentuaram no debate sobre o chamado novo arcabouço fiscal, que um amigo nosso muito habilmente chama de novo teto de gastos. Bom, nós já falamos desse tema do NAF em outros programas, assim eu vou me limitar aqui a dizer o óbvio. O déficit zero, sem crescimento substancial na arrecadação, significa contingenciamento orçamentário. E contingenciamento não apenas prejudica nosso plano de governo, como também prejudica nosso resultado nas eleições 2024. Portanto, os parlamentares, membros do Diretório Nacional, que pressionaram para mudar a resolução, no fundo estavam querendo dar ganho de causa ao Haddad na polêmica com a Gleisi. Ganho de causa no tapetão, pois no debate propriamente dito, nos tempos e nas regras combinadas, eles não fizeram o que deveriam ter feito e perderam. Seja como for, dessa vez essa pressão não teve êxito e a resolução saiu, mantendo os termos austericídio e as críticas ao Centrão. Quer dizer que é uma resolução boa? Não, não quer dizer. Eu vou ler aqui e vou fazer alguns comentários. E desculpa aí, Patrick, você desconta essa leitura dos 10 minutos, certo? Vamos lá. Resolução do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. O terceiro governo do presidente Lula completa um ano, marcado pela defesa da democracia, pela reconstrução das políticas públicas de interesse do povo e a reinserção soberana do Brasil no mundo, dentre muitos outros avanços que correspondem aos compromissos assumidos na histórica campanha presidencial de 2022. O cenário que herdamos de um desgoverno ultraliberal e de extrema-direita permanece desafiador, especialmente em relação à necessária retomada do crescimento econômico, mas é inegável que caminhamos em direção a um país melhor e mais justo. Para alcançar o êxito nesta jornada, é necessário concretizar nossos compromissos com a imensa maioria da população e reforçar o enfrentamento político cotidiano com a extrema-direita e os adversários do desenvolvimento do país que, mesmo derrotados nas urnas, seguem organizados e ativos. É necessário organizar e mobilizar o povo para fazer com que o Estado brasileiro garanta os direitos básicos e essenciais da imensa maioria da população, dando apoio ao governo Lula para fazer as mudanças que o país precisa. O êxito do governo Lula é decisivo, tanto para a batalha que travamos contra a direita tradicional, quanto para a batalha que travamos contra a extrema-direita. Aqui eu abro um parênteses na leitura. Esse trecho é uma das emendas propostas por nós da articulação de esquerda, acentuando o fato de que a gente trava uma dupla luta, a luta contra a direita tradicional neoliberal e a luta contra a extrema-direita neoliberal. O problema é que o texto não reflete sobre o fato de que essa dupla oposição tem seus representantes dentro do governo. E, ademais, prevalece em setores do partido do governo a ideia de fazer aliança com uma para derrotar a outra. Como ambas são neoliberais, quando a gente faz aliança com a direita tradicional para derrotar a extrema-direita, o preço que a gente paga é aceitar certas políticas neoliberais. E é preciso fazer algo a este respeito, sob pena da gente não se reconhecer, no final das contas, naquilo que nós estamos fazendo em várias áreas. Fecha parênteses. Vou continuar a leitura a partir do item 4 do texto. Antes mesmo de assumir o governo, o presidente Lula cumpriu o mais urgente dos compromissos com o povo, aprovando no Congresso, em dezembro passado, a PEC da transição, que viabilizou o financiamento do Bolsa Família e de inúmeros outros programas e investimentos para melhorar a vida do povo. Apesar de todas as dificuldades e dos inegáveis custos políticos daquela iniciativa, não seria justo pedir paciência a milhões de famílias que ficaram totalmente desamparadas com a redução de alcance do maior programa de distribuição de renda do mundo, criado e consolidado nos governos do PT. Além do Bolsa Família ampliado, acrescentando R$ 150 para cada criança de até 6 anos e R$ 50 para cada adolescente, de imediato Lula garantiu o reajuste real do salário mínimo, que em janeiro próximo terá mais R$ 100 de aumento, a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos
e o programa Desenrola, para renegociar as dívidas das famílias endividadas. As primeiras medidas do governo, desde o dia da posse, visaram a reconstrução das instâncias democráticas de formulação e execução de políticas públicas interditadas pela extrema-direita. Foram recriados e revitalizados o Ministério da Mulher, Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. E foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, reconhecimento inédito dos direitos de uma população expoliada ao longo de 5 séculos. Além de corrigir o obscurantismo do governo anterior, em seu primeiro dia, Lula também revogou os criminosos atos de Bolsonaro que liberavam a venda e posse de armas letais no país. Os inequívocos sinais de mudança nos atos inaugurais do governo foram respondidos pela extrema-direita com a violenta tentativa de golpe em 8 de janeiro. A agressão à democracia foi frustrada pela pronta e enérgica reação das instituições e da sociedade civil, liderada pelo presidente Lula, em conjunto com os demais poderes da República. Aqui eu faço um segundo parênteses. Não convocamos o povo às ruas para se manifestar contra o golpe. Depositamos nas chamadas instituições toda a responsabilidade pela repressão ao golpismo de extrema-direita. O resultado, como estamos vendo agora, é que os punidos são os miúdos. Até o momento, as tais instituições não puniram nenhum grau mudou. Continuo a leitura. Foi a segunda derrota dos extremistas em seguida às eleições. O fato deles permanecerem mobilizados contra o país, quase um ano depois, impõe a necessidade de responsabilizar e punir, de maneira firme e pedagógica, os comandantes políticos do golpismo, civis e militares, a começar por Jair Bolsonaro, para que nunca mais voltem a ameaçar a democracia. Como afirmou o presidente Lula em seu discurso de posse no Congresso, o Brasil quer democracia para sempre. Não vamos tolerar o golpismo Não vamos tolerar o golpismo nem o fascismo. A reconstrução das políticas públicas democráticas trouxe resultados relevantes para o povo neste primeiro ano. São frutos também do resgate da participação social por meio de conselhos e conferências nacionais. Importante e simbólica, a restauração do Plano Plurianual Participativo inclui o povo no orçamento, mobilizando amplamente a sociedade em consultas públicas presenciais e pela internet. Alguns exemplos dessa orientação democrática de políticas públicas. A volta do Mais Médicos e da Farmácia Popular e o Programa Nacional de Redução das Filas nas Cirurgias, a Lei da Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, o Brasil Sem Misoginia, o combate à invisibilidade do trabalho do cuidado e a pensão para órfãos de feminicídio menores de 18 anos. A nova lei de cotas que amplia a inclusão de negros, indígenas, pessoas com deficiência física e estudantes de baixa renda nas instituições de ensino. A lei da retomada de regularização de territórios quilombolas. O novo FIES, o resgate do Enem, o investimento em educação inclusiva e o fundo de bolsas para a manutenção de alunos no ensino médio. O novo Viver Sem Limite para garantir direitos de pessoas com deficiência. A reconstrução e investimento nos organismos de proteção ambiental, que já reduziram em mais de 20% o desmatamento na Amazônia. A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultural. A retomada da política de garantia dos direitos territoriais dos indígenas depois de 5 anos sem demarcações. A retomada do programa de aquisição de alimentos e de outros incentivos à agricultura familiar e à produção e consumo de alimentos saudáveis. Apesar dos esforços assassinos do governo Bolsonaro, a pandemia da Covid-19 foi detida pelo Sistema Único de Saúde. Coerente com isso, o PT vai continuar lutando para ampliar e aperfeiçoar o SUS, combatendo a mercantilização da saúde, a terceirização de serviços inerentes ao setor público e as tentativas de alterar o piso constitucional da saúde. O piso constitucional da saúde e da educação, a política de elevação do salário mínimo e a previdência pública são políticas civilizatórias. Não aceitamos que, a pretexto de aperfeiçoar as regras de cálculo, se abra caminho para alterar as regras atualmente vigentes. Aqui um novo parênteses. Quem está falando em aperfeiçoar as regras de cálculo, quem está abrindo caminho para alterar e derrubar o piso constitucional é a equipe do Ministério da Fazenda.
que vem falando nisso reiteradamente. Fecha parênteses. Devemos desconstruir e enfrentar completamente a herança deixada pelo bolsonarismo na área da educação, a começar pelas políticas do chamado novo ensino médio e das escolas cívico-militares. Mas é preciso ir além disso. Devemos usar os próximos 3 anos de governo para fortalecer o sistema público em todos os níveis. Novo parênteses. A política do Ministério da Educação não é essa. A política do Ministério da Educação, ministério colonizado por setores da educação empresarial, tem sido a de conciliar com a herança do bolsonarismo / governo golpista do Temer, em particular no tema do novo ensino médio. Prossigo a leitura. Medidas como o reajuste real do salário mínimo, que terá incremento superior a R$ 100 no próximo ano, a redução no imposto de renda com ampliação da faixa de trabalhadores isentos e o Desenrola Brasil, junto com a ampliação do Bolsa Família, aumentaram efetivamente a renda da ampla maioria da população, outro compromisso histórico do PT e da campanha presidencial. Junto a isso, a queda da inflação com redução nos preços de alimentos e combustíveis, a retomada de milhares de obras paralisadas por Bolsonaro, dos financiamentos do BNDES e dos investimentos da Petrobras, sem dúvida contribuíram para que o crescimento do PIB este ano fique na faixa dos 3%. O resultado é bem superior aos menos de 1% estimados desde o início do ano pelo mercado e maior do que foi o resultado de Bolsonaro no último ano e na média de seu governo. O novo PAC aponta para a intensa retomada de obras, com investimentos públicos e geração de empregos. O PIB só não foi maior por causa da deletéria política de juros do Banco Central Independente. Abre novo parênteses. É público e notório que o presidente Lula atacou seguidas vezes o Banco Central e seu presidente bolsonarista, mas também é público e notório que o ministro da Fazenda fez um imenso esforço para que houvesse uma aproximação entre os dois e uma redução das críticas. E é público e notório que isso não adiantou de nada. Fecha parênteses. Do ponto de vista estratégico, programático e histórico, o governo Lula fará toda a diferença à medida em que contribua para desencadear um ciclo de desenvolvimento com ampliação das liberdades democráticas, do bem-estar social, da soberania nacional e da integração regional. Mas, para que isto aconteça, este ciclo de desenvolvimento deve, entre outras mudanças, superar nossa condição primária exportadora e prisioneira do capital financeiro, o que, por sua vez, exige que o Estado brasileiro amplie substancialmente o investimento público e apoio ao desenvolvimento da indústria brasileira. Para que essa trajetória de crescimento econômico se confirme e amplie nos próximos anos, é essencial superarmos a trava imposta pela política monetária da direção do Banco Central. Indicado por Jair Bolsonaro e pelo igualmente deletério ex-ministro Paulo Guedes, o ainda presidente do BC, Roberto Campos Neto, mantém com seus diretores a maior taxa de juros do planeta, sem que haja nenhuma justificativa plausível para essa barbaridade. A política de juros contracionista foi derrotada nas urnas em 2022, mas sobrevive como um prolongamento do governo anterior, sabotando o crescimento, a retomada do crédito e dos investimentos que o país precisa e tem condições de realizar num ambiente de racionalidade. O ciclo de desenvolvimento que defendemos tem como um de seus objetivos converter o Brasil em uma potência industrial e tecnológica. Para atingir este propósito, em particular a reindustrialização, será preciso combinar em medida adequada o investimento estrangeiro e nacional, o investimento privado e público, a grande e a pequena empresa. Entretanto, não há dúvida acerca do protagonismo estatal, não apenas em outros ciclos, mas principalmente no ciclo de desenvolvimento democrático e popular que almejamos. Neste sentido, devemos aprofundar a reconstrução do papel estratégico da Petrobras no desenvolvimento do país e seguir nos esforços para recuperar o controle público da Eletrobras, entre outras empresas estatais que foram e seguem sendo vítimas da sanha neoliberal privatista. Não devemos esquecer que o Banco Central não pode continuar sendo o defensor dos interesses do grande capital financeiro. Foi graças à credibilidade de Lula e apesar do Banco Central de Campos Neto que a inflação caiu e está sob controle, o emprego aumentou, a renda da população melhorou. Temos ainda reservas internacionais de 350 bilhões de dólares, reforçadas no atual governo, que nos protegem de eventuais choques externos. Não faz nenhum sentido, neste cenário,
a pressão por arroxo fiscal exercida pelo comando do Banco Central, rentistas e seus porta-vozes na mídia e no mercado. O Brasil precisa se libertar urgentemente da ditadura do Banco Central independente e do austericídio fiscal, ou não teremos como responder às necessidades do país. Abre parênteses, foi em torno desse parágrafo anterior que se travou o debate. E, na verdade, a discussão versava sobre o que estava sendo dito e sobre o que não se dizia. Notem que nessa resolução não há nenhum elogio, chapa branca, ao ministro da Fazenda e ao novo arcabouço fiscal. Fecha parênteses. Ao longo do ano, Lula também liderou com muito êxito a recuperação do protagonismo do Brasil nas relações internacionais, superando o isolacionismo de Bolsonaro, seu negacionismo na questão ambiental e sua vassalagem aos Estados Unidos, que tantas portas fecharam para a nossa diplomacia e nosso comércio exterior. A retomada de relações com países estigmatizados por Bolsonaro, o retorno do Mercosul, novos acordos comerciais, a atração de investimentos externos e da cooperação para proteger a Amazônia são resultados concretos desta mudança. Mais do que reinserir o Brasil no mapa mundial, o presidente incidiu sobre a agenda global nos temas da crise climática, do combate à fome e à pobreza e de uma necessária reforma multilateralista nas relações entre países e povos. A retomada das relações soberanas com o mundo foi decisiva para o resgate de mais de 1.700 brasileiros e brasileiras sob ameaça na Palestina e em Israel. A presidência brasileira no Conselho de Segurança da ONU, em outubro, produziu inédita concentração de países em torno de uma solução política frente ao massacre do povo palestino, ao mesmo tempo em que expôs a falência dos atuais mecanismos de governança global. Abre parênteses, notem que o documento ele não convoca adequadamente, aliás, não convoca de maneira nenhuma o PT a esforços redobrados em apoio à luta do povo palestino. E isso é uma questão chave na conjuntura nacional e internacional, mobilização, inclusive em defesa do povo palestino. Fecha parênteses. Da mesma forma que nossa política externa segue uma diretriz clara, correspondente a seu sucesso, é necessário ter nitidez das relações com as instituições e forças políticas internas do Brasil. Voltamos ao governo, numa eleição duríssima, enfrentando um adversário sem escrúpulos, que dissipou mais de 300 bilhões de recursos públicos na tentativa de se reeleger, que coordenou uma indústria de mentiras nas redes sociais e setores da mídia, mobilizou patrões para constranger o voto de trabalhadores, corrompeu chefes de instituições policiais para impedir o trânsito de eleitores de Lula, associou-se a comandantes militares desonrados para ameaçar e contestar o processo eleitoral em que foi derrotado. Vencer naquelas circunstâncias foi tarefa gigantesca. Abre parênteses. Essa lenda de que o problema está em comandantes militares desonrados passa o pano na instituição Forças Armadas, em particular na instituição Exército. Fecha parênteses. Vencemos numa campanha de frente ampla para fazer um governo de coalizão, mas é inegável que nosso campo político permanece minoritário no Congresso Nacional. As forças conservadoras e fisiológicas do chamado Centrão, fortalecido pela absurda norma do orçamento impositivo num regime presidencialista, exercem influência desmedida sobre o Legislativo e o Executivo, atrasando, constrangendo e até tentando deformar a agenda política vitoriosa na eleição presidencial. O governo, coerentemente com nosso compromisso democrático, respeita a legitimidade de um Congresso igualmente eleito pelo povo. É urgente, no entanto, nos organizarmos politicamente para alterar essa correlação de forças, o que só se dará pela conscientização e mobilização daqueles e daquelas que representamos e defendemos. Abre parênteses. Esse tema do forças conservadoras e fisiológicas do chamado Centrão foi o segundo ponto polêmico no dia 11, quando estava fechando a resolução. Fecha parênteses. É necessário um esforço conjunto de nossos dirigentes e ministros, dos nossos aliados na política e na sociedade, para levar à população o conteúdo político transformador das mudanças e da reconstrução do país. Abre parênteses. Nós enfatizamos no debate a necessidade de recuperar o termo transformação, que fazia parte do nosso programa de reconstrução e transformação,
que depois foi expelido do slogan do governo, que virou só União e Reconstrução, e mais recentemente foi expelido inclusive a reconstrução, pois nos programas de final de ano editados pela Secretaria de Comunicação se fala de União Brasil. Fecha parênteses. Isso se faz por meio de uma clara estratégia de comunicação política que precisamos reforçar cada vez mais. Mas se faz também essencialmente pela disputa política cotidiana, denunciando as mentiras e falando as verdades sobre nós e nossos adversários. É tarefa do PT, de nossos dirigentes e militantes, seguir incidindo sobre a elaboração e implantação de políticas públicas em todos os setores, inclusive sobre temas como segurança pública e o papel das Forças Armadas, que não devemos tratar como tabus. Abre parênteses. O texto diz que não devemos tratar como tabus, mas a Comissão de Emendas, leia-se, a CNB, recusou as emendas propostas por nós que colocavam o dedo na ferida e falavam da necessidade de alterar o artigo 142 da Constituição, desmilitarizar a segurança pública, etc, etc, etc. Ou seja, essa afirmação de que não devemos tratar como tabus é para inglês ver, porque na hora de tratar do tema, mais uma vez o Diretório Nacional fugiu do ponto. Fecha parênteses. É imprescindível fortalecer o diálogo permanente entre os petistas em posições executivas no governo, as bancadas do partido no Congresso e a direção nacional do partido. O PT é o maior partido do Brasil, com uma militância poderosa e contamos com a preferência partidária de aproximadamente 1/3 da população brasileira. É preciso mobilizar esse potencial para fazer a disputa política e ideológica na sociedade em regime permanente. Para isso, é fundamental que o PT reafirme seu programa de transformação social e siga fortalecendo sua estrutura interna de comunicação, de modo a promover a formação e a mobilização permanente da sua militância. Entre outros motivos, porque, como disse recentemente o presidente Lula, só a mobilização evita a volta da extrema-direita. É nossa tarefa participar ativamente das eleições municipais de 2024, fazendo um embate contra a extrema-direita para reeleger e aumentar as prefeituras em que estamos hoje, além de ampliar expressivamente nossa base de vereadores e vereadoras, incentivando a participação de mulheres, negros, jovens e LGBTQI+. É a partir da disputa nos municípios e da organização popular que poderemos contribuir no próximo ano para organizar e consolidar a base popular necessária para mudar a correlação de forças políticas e mudar o Brasil. Abre parênteses, o tema da mobilização social, no sentido amplo da palavra, não apenas eleitoral, não comparece no texto. Fecha parênteses. O texto termina dizendo: viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, viva o povo brasileiro, Brasília, 8 de dezembro de 2023. A data é dia 8, mas na verdade o texto só se tornou público no dia 12. No dia 12 de dezembro, que além de ter demorado do dia 8 para o dia 11, ainda se demorou para divulgar. Bom, leiam o texto inicial, leiam o texto final e vejam que melhorou bastante, inclusive por conta das emendas que foram aceitas. Mas, como comentamos antes, não dá para dizer que é um bom texto, no sentido de que ele não põe o dedo na ferida e não vai até o fim, inclusive naquilo que ele aponta. E por que isso é grave? É grave porque o tempo corre contra nós. Prova disso é o que ocorreu no dia 14 de dezembro, a votação dos vetos. Há dois casos exemplares nessa votação dos vetos: o veto à desoneração fiscal e o veto ao marco temporal. Vamos falar primeiro do caso do marco temporal. A previsão constitucional não estabelecia marco. Por isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal afirmou que seria inconstitucional estabelecer um marco temporal. Apesar do STF já ter dito que é inconstitucional, a Câmara dos Deputados aprovou o marco, com 283 votos sim, 75 abstenções e ausências e 155 votos não. Ou seja, 30% da Câmara dos Deputados votou contra o marco. Aqui vale dizer que há 21 partidos representados no Congresso Nacional. Desses, 10 partidos fazem parte direta ou indiretamente do governo. É o caso da Federação PT, PCdoB, PV, é o caso da Federação PSOL e Rede, é o caso do PSB, é o caso do PDT e é o caso de 3 partidos de direita que têm ministros: União Brasil, Mr. Juscelino, o PSD, Mr. Fávaro, e o MDB, Mr. Filhos, Renan e Jader. Se somarmos os parlamentares desses 10 partidos que estão de alguma forma ligados ao governo, isso dá 272 deputados e deputadas. Portanto,
Se só 155 votaram contra o marco, isso quer dizer que 117 parlamentares traíram as posições programáticas deste governo. Ou, melhor dizendo, se não traíram, dele não deviam fazer parte. Desses todos, para simplificar as coisas, os únicos que deram 0 voto no marco temporal foram o PT, o PSOL, a Rede e o PCdoB. Ou seja, a federação do PSOL e parte da federação do PT, porque o Partido Verde, tá certo? Não opera corretamente. Ou melhor, opera corretamente, não devia estar na federação, posição que era a nossa quando foi debatido o tema no Diretório Nacional do PT, tirar o PV dessa. Bom, e o que aconteceu na votação do veto presidencial à lei do marco temporal aprovada na Câmara? Bom, para manter os vetos do presidente contra o marco temporal, eram precisos 257 deputados para derrubar os vetos, não para manter. Para derrubar os vetos do presidente contra o marco temporal, era preciso que a oposição reunisse 257 deputados e 41 senadores. Mas, na hora de derrubar os vetos, exatamente a oposição conseguiu 53 senadores, mais do que os 41, e 321 deputados, mais do que os 257. Na hora de derrubar os vetos, a votação foi 53 para derrubar o veto, contra 19 para manter os vetos no Senado, e 321 para derrubar o veto, contra 137 para manter o veto na Câmara dos Deputados. Portanto, na hora de votar o marco, a gente teve 155 votos contra o marco. E na hora de manter o veto, a gente teve 137 votos para manter o veto. Ou seja, caímos de 155 para 137. Piorou a situação. E, de novo, os únicos partidos onde ninguém votou pela derrubada do veto presidencial contra o marco temporal foram o PCdoB, PSOL, PT e Rede. Bom, vejamos agora o caso da desoneração. Vetar a desoneração ou manter a desoneração fiscal implicava ter quase 20 bilhões a mais ou a menos para o governo cumprir nosso programa. Na verdade, mais do que isso. Pois bem, perdemos 378 contra 70 na Câmara e 60 contra 13 no Senado. Ou seja, a maioria da oposição, na hora de votar a desoneração, foi maior na discussão sobre a desoneração do que na discussão sobre o marco temporal. Cresceu a votação deles. E grave. Nesse caso da desoneração, teve um petista na Câmara, o Zé Neto, e teve um petista no Senado, o Paulo Paim, que votaram para derrubar o veto do presidente contra a desoneração. Pode ser que o Zé Neto e o Paulo Paim tenham votado errado. Isso acontece com alguma frequência e, portanto, se foi isso, fica aqui já o registro antecipado. Se não foi, espero que alguém pergunte a eles o que eu estou perguntando aqui. Por que votaram assim? Mas o PCdoB, o PSOL e a Rede mantiveram a atitude. Nenhum deputado desses 3 partidos votou contra o veto do presidente. Mas nos partidos de centro e direita foi um horror. No partido do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, por exemplo, dos 15, 11 votaram para derrubar o veto. No PDT, Partido Democrático Trabalhista, dos 18 parlamentares, 16 votaram pela derrubada do veto. E no mesmo dia, dos 6 deputados do PV, do Partido Verde, 5 votaram para derrubar o veto presidencial no caso da desoneração. Segundo o site Poder 360, esses deputados do PV que votaram contra o governo foram o Aliel Machado, do Paraná, o Bacelar, da Bahia, o Clodoaldo Magalhães, de Pernambuco, o Luciano Amaral, de Alagoas e o professor Reginaldo Veras, do DF. Já no caso do marco temporal, a bancada do Partido Verde se dividiu meio a meio. Bom, os do PV e os citados aqui não foram, evidentemente, os únicos a trair o governo. O caso mais bizarro é, sem dúvida, o do ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, que se licenciou da pasta de ministro, voltou ao parlamento e votou pela derrubada do veto presidencial. Bom, a diferença, claro, e por isso eu destaquei nominalmente os casos do PV, é que o PV está na tal federação da qual faz parte o PT. Eu recomendo a vocês
recapitularem os debates feitos naquela época sobre como a federação era estratégica para sustentar nosso programa de governo, de como os eventuais parlamentares de direita que estão nos partidos da federação sairiam, como a federação seria depurada pelo convívio conosco. Não aconteceu nada disso. Né? Um ano de governo e o PV faz essa pataquada. Vendo esses números, fica evidente como estava errado o ministro Padilha quando disse, na reunião do Diretório Nacional no dia 8 de dezembro, que nós, o governo, o PT, a esquerda, estávamos definindo a pauta política do país. Né? E fica evidente também que a comemoração feita em torno da vitória na chamada reforma tributária é um imenso exagero. Na reforma tributária, a votação no primeiro turno foi 371 contra 121 e no segundo turno foi 365 contra 118. Os 118 no segundo turno e os 121 no primeiro turno são da oposição. Ou seja, nós ganhamos porque parte dos que nos derrotaram nos vetos votaram junto conosco na questão da reforma tributária. E por que fizeram isso? Porque essa reforma que foi aprovada não é aquela reforma pela qual nós lutamos. Essa reforma que foi aprovada é essencialmente simplificação de tributos. Não é a reforma tributária progressiva que o país necessita. Claro que há questões positivas. Tributação de bens de luxo, a cesta básica, o imposto zero, o cashback, o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional, etc. Mas, no essencial, se trata de uma reforma baseada no princípio do imposto sobre o valor agregado. Não é a reforma progressiva que o país necessita. E vale dizer que não é, entre outros motivos, porque o nosso governo escolheu, tá certo, fatiar a reforma, deixar para depois o debate sobre a reforma tributária para valer. Alguém tem dúvida do que vai acontecer? Assim como o nosso governo escolheu não propor a revogação completa do novo ensino médio. Veja, o novo ensino médio tem que ser revogado pelo Congresso, não é revogado unilateralmente pelo governo. Mas o governo podia ter escolhido o caminho de propor a revogação completa e, a partir dessa posição, travar um debate de princípios sobre que tipo de ensino médio a gente precisa e fazer as mediações necessárias no curso do processo. O governo, para variar, escolheu já no início do processo mediar, já entrou com uma proposta rebaixada. Melhor do que o novo ensino médio, sem sombra de dúvida, mas rebaixada, conciliando com coisas que o ensino médio do Temer propunha. E o resultado final foi o óbvio. Se você numa negociação já entra pedindo pouco, vai sair com menos ainda. Nós entramos com uma proposta rebaixada e saímos com um texto do Mendonça muito parecido com a proposta original também do Mendonça, né? Agora o relator foi o Mendonça e na época do Temer o ministro era o Mendonça. Bom, a gente corre, portanto, o risco de ver o novo ensino médio do Temer ser mais ou menos revalidado pelo atual Congresso. Assim, não dá para a gente comemorar esse final de ano na disputa do Congresso de maneira alguma. A gente pode, por exemplo, comemorar a eleição do Dino, né? Por 47-31, a aprovação da indicação do Dino para o Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que junto lamentar a escolha do Gonet, que foi aprovado por 65-11. 65-11. Portanto, não vamos tapar o sol com a peneira. Se não houver uma mudança de rumos, se não houver uma mudança de linha política, a gente vai sofrer novas derrotas em 2024 e vamos estar sob forte ameaça em 2025 e 2026. E por isso, eu quero terminar aqui minha contribuição para o último podcast do ano de 2023 com duas frases do Lula. Aqui um parêntese. Eu acho compreensível, eu acho inclusive positivo que haja na massa do povo uma postura de adoração pelo Lula. Mas eu não acho compreensível e acho absolutamente negativo que exista na cúpula do partido uma atitude de puxa-saquismo e de culto à personalidade ao nosso companheiro Lula. Isso não ajuda o governo, não ajuda o Lula. E não corresponde nem mesmo ao que o próprio Lula pediu reiteradas vezes. E aí eu entro com as duas frases do Lula. A primeira foi lá atrás: façam críticas,
critiquem aquilo que estiver errado no governo. E a segunda frase já foi citada. Para impedir a volta da direita, é preciso mobilização. É isso, Patrick. Falei dentro dos 10 minutos que você me deu, que eu entendi que são 10 minutos estelares, tá certo? E eu quero terminar desejando um feliz 2024 para a classe trabalhadora brasileira e mundial, em particular para o povo palestino, que um dia vai triunfar. E quando esse dia do triunfo chegar, o sionismo vai ser colocado no museu, na mesma seção onde estão o racismo, o fundamentalismo, o fascismo e o nazismo. Palestina livre, feliz 2024. É isso, Walter. Valeu, companheiro. Bom, pessoal, essa é a última edição do nosso podcast deste ano de 2023. Assim como todo mundo, nós também vamos parar um pouquinho para recarregar as baterias. Óbvio que sem jamais baixar a guarda. O podcast retorna em fevereiro. É óbvio que se algo acontecer de excepcional, talvez a gente dê um pulinho por aqui em janeiro. Mas com certeza, no comecinho de fevereiro a gente está de volta. Até lá, que todo mundo descanse, boas festas e se preparem para um ano de muita luta e esperamos de muitas conquistas. Saudações petistas, um abraço firme, um ótimo 2024 e até mais.